Um outro conceito muito importante que a gente precisa trabalhar em Python é a questão da herança. É muito comum que a gente crie um objeto, mas que ele seja mais genérico. Então a gente crie uma outra classe, no caso uma classe genérica, né? E uma outra classe que tenta trazer aí para você um meio muito mais eficiente e detalhado da estrutura de dado que você deseja. Aqui eu estou dando um exemplo muito simples, que são a seleção de animais, tá? Então a gente vai criar uma classe de animal, a gente vai criar um método de construtor, que só basicamente vai ter um nome, e o método de falar, né, no caso fazer o som. Essa palavra-chave pass, né, a gente talvez não tenha tocado nela antes, mas basicamente, se eu iniciar um bloco de código e não escrever nada, a gente vai ter um erro, porque o interpretador vai estar esperando alguma coisa. A palavra-chave pass basicamente vai dizer, olha, não vai ter nada aqui mesmo não, pode passar reto, é só uma declaração. E aí o interpretador não vai trazer um problema para você. E aqui no caso a gente vai fazer uma classe que vai herdar os atributos de animal, que é a classe dog, classe cachorro. Nesse caso, quando a gente quer uma classe que é uma classe herd de uma outra, a gente passa, assim, depois da declaração dela, entre parênteses, a gente passa a classe principal. No caso, precisa ser também um nome em maiúsculo, tá? É o nome mesmo da classe, não é uma instância da classe. E aí a gente também pode, no caso, definir um método speak, que a gente vai ver o conceito de polimorfismo, que nesse caso vai trazer um resultado diferente. Nesse caso aqui, a gente vai instanciar cachorro e passar o nome fido, e você vai ver que ele vai funcionar como se eu estivesse declarando o animal, dando o nome, mesmo a classe cachorro não tendo construtor, ele passa a pegar o construtor da anterior, né, e trazer esse valor para ele. Outra coisa, a função super, a gente pode utilizar no nosso construtor, que no caso a gente quer dar mais atributos para nossa classe filha, né? Então a função super basicamente vai trazer ali o que tiver da classe pai. A gente está herdando, no caso, o método iniciar, e a gente passa o construtor de iniciar, ou seja, o nome e a cor do animal, que é igual ao construtor ali de cima, que precisa, e o resto a gente traz aqui para o nosso cachorro, e para nossa classe cachorro, e podemos trabalhar diretamente, tá? Herança múltipla é um último conceito que a gente vai ver aqui, que a gente vai trabalhar relativamente pouco, mas é quando uma classe ela recebe mais de uma classe pai, tá certo? E aí a gente passa a ter uma ordem de prioridade de acordo com as classes que a gente passa primeiro. Caso a gente tenha a classe base 1, o construtor dela, se a gente chamar o construtor super, a gente chamaria o da base 1 ao invés de da base 2. Se a gente invertesse a ordem, seria isso. Então vamos na prática para entender um pouquinho melhor esse conceito. Então vamos aprender aqui na prática um pouco mais sobre o conceito de herança, né? Onde uma classe pode herdar atributos e métodos de outra. Para usar o nosso exemplo, eu criei uma classe animal, aqui tem um construtor dela que vai trazer um nome, e também a gente vai ter o método som, né, que é o som que o animal emite, mas estou colocando a palavra-chave pass para a gente não ter problemas aí com esse tipo de situação. Ou seja, não estou definindo nada nesse método, mas para não dar erro, eu uso a palavra-chave pass, que é praticamente ignorada pelo interpretador. Eu vou comentar aqui o resto do código para a gente não ter interferência. Opa! Mas a gente pode ver o seguinte. Eu criei uma outra classe que vai receber vai estender, que a gente chama, a classe animal. Então, na hora que eu criar uma classe filha, eu coloco o nome dela do jeito que a gente normalmente declara uma nova classe, mas entre parênteses eu trago o nome da classe pai. Lembrando que não é uma instanciação, ou seja, vou usar um nome maiúsculo e vou criar aqui o bloco dessa classe em si, né? O método construtor que a gente vai trabalhar, o método init, a gente basicamente vai receber também o nome, e eu vou com o método super chamar o construtor da classe pai e passar para ele o atributo nome. Assim eu garanto que a construção fica igual ao da classe pai, e se eu tivesse mais informações eu poderia listar aqui. E no caso da classe som, eu vou usar o conceito de polimorfismo, né? E vou dar para o que for uma instância de cachorro
Então, o tipo, no caso, um outro retorno, que seria ao, que seria o som do cachorro. Né? E aqui eu estou, então, criando uma instância de cachorro, dando o nome dele de Pingo, e chamando o som e verificando o nome dele. Ou seja, mesmo eu não colocando nome em nenhum momento, por ter usado o construtor da classe animal, ele já vai ter esse método. Vamos rodar aqui para ver o exemplo. Então aqui ele está latindo e mostrando o nome dele, certo? Vamos fazer aqui então um conceito ainda mais interessante, que é o da herança múltipla, onde a gente vai simplesmente trazer para nossa classe, criar mais uma classe, né, que se o animal é adestrado ou não. Basicamente, eu estou criando aqui um método que retorna sim, caso ele tenha seja uma classe filha de adestrado, vai passar desse método, retornando sim. E eu posso, por exemplo, criar aqui uma outra classe que recebe mais de um tipo de classe, então gerando uma herança múltipla. Aqui eu estou criando o método super, de construtor com super, e no caso vai chamar o super da primeira classe que a gente tem, tá? Por ordem. Então é a mesma coisa, eu estou passando o construtor de cachorro com um nome, ou seja, e ele vai passar esse para o principal. Então a gente tem aí uma estrutura quase que em árvore, né, de criação. E estou criando também o método toString, que é um método correto, uma convenção de programação orientada a objetos, onde eu posso retornar uma string com os dados do cachorro, do caso da classe em si, né? Estou aqui o nome, passando o nome, se ele é adestrado ou não e, no caso, o som que ele faz, tá? Aqui eu estou criando uma instância, então, de pet com o nome Pingo e chamando os métodos separadamente e também o método toString. Se eu mandar rodar, a gente vai ter aqui... Opa, deixa eu só comentar esses primeiros, né? Sons, e vou comentar essa primeira instância também. Vamos rodar de novo. Então, estou chamando aqui ele adestrado, sim. O nome dele é Pingo. E aqui é o som dele ao. E aqui eu recebo também o toString, que é uma tupla de valores, porque a gente está utilizando aqui um retorno com vírgulas, automaticamente isso vira uma tupla, tá? Com vários valores aqui, para a gente colocar. Então é isso, esse é o conceito de herança, que a gente pode usar para criar uma classe pai mais genérica, e as classes filhas adotando uma estrutura base para poder fazer uma estrutura lógica mais fácil. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.